Bom dia a todas e todos. É, Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos a esse segundo seminário do setorial de construção do setorial comunitário do PT de São Paulo. É mais um passo nessa construção que a gente vem fazendo do nosso setorial comunitário. A construção desse setorial, a princípio, né, foi uma ideia que surgiu entre militantes da resistência socialista do PT, e a gente se preocupou em fazer um setorial comunitário aqui do PT de São Paulo, porque não havia um setorial aqui. O setorial comunitário é muito forte em outros estados, na Bahia, em Minas Gerais, e esse setorial não havia aqui em São Paulo um setorial comunitário do PT. Então, a gente pensou em construir esse setorial. A princípio, como eu falei, começou com uma ideia de militantes da resistência socialista, da qual eu faço parte, mas a gente não quis fazer uma construção restrita à tendência, né? A gente quis sempre, a ideia sempre foi ampliar, chamar militantes de outras correntes, né? Mesmo militantes que não tinham corrente. Então, a gente fez um esforço muito grande para chamar todos que estavam inscritos no setorial, fez um esforço muito grande para ajudar as pessoas a se credenciarem também em participar, e fizemos um primeiro seminário, né? Muitos dos que estão aqui participaram do primeiro seminário com Gilberto Carvalho. Nós gravamos esse primeiro seminário, foi uma conversa bem legal, e a partir dessa primeira conversa a gente começou a construir a nossa tese de uma maneira coletiva, com quem já estava participando do grupo, né, do setorial comunitário. Começamos a construir a nossa tese. A tese foi construída de uma forma coletiva, com muitas ideias, todo mundo participando, e consolidamos aí uma chapa, né, com todos que quiseram participar, de uma forma bem ampla, não é? Então, consolidamos uma chapa, e como não houve a apresentação de uma outra chapa, nós acabamos, né, nossa chapa, por aclamação, foi vitoriosa. Então, nós temos a chapa aqui do setorial comunitário do PT de São Paulo, e eu estou coordenador do setorial do comunitário do PT de São Paulo. Mas, independente de chapa, independente de coordenador, a gente chama todos e todas a sempre participar, porque a ideia que a gente tem é fazer uma construção realmente coletiva, onde todos possam participar, dar a sua contribuição nessa construção, e a gente precisa fazer isso de uma forma mais ampla possível, no território também, fazer com que as cidades, os diretórios, né, estejam envolvidos, os diretórios municipais, diretórios zonais, estejam envolvidos nessa construção. E hoje nós estamos aqui para fazer esse segundo seminário. A construção desse segundo seminário também foi feita de forma coletiva, foi pensada de maneira coletiva. A gente se reuniu, a gente fez uma votação para a gente ver quem a gente queria ouvir, o tema que a gente queria ouvir, e aí a gente decidiu por convocar, né, o nosso companheiro José Genuíno para falar. E como eu estou aqui próximo aí do diretório do PT do Butantã, estou presidente aqui do diretório do PT do Butantã, conversei com o Genuíno, quando ele veio aqui na agência aqui do Bonfiglioli, do Banco do Brasil, acabei encontrando ele, atendi ele, falei: Genuíno, o pessoal quer que você participe com a gente, setorial comunitário, e ele prontamente aceitou esse convite, e a gente vai falar um pouquinho do tema, né, de enfrentar o bolsonarismo, como é que a gente pode fazer o enfrentamento ao bolsonarismo e a construção de uma frente popular, uma frente, a gente acredita que o setorial comunitário precisa organizar, precisa ter isso como uma tarefa, como uma de suas tarefas essenciais, construir uma frente popular, construir a,
um movimento, né, com os movimentos sociais, com as associações de bairro, com as lideranças comunitárias. Então, a gente acredita que uma das tarefas do setorial comunitário é justamente construir essa frente na sociedade, uma frente popular capaz de derrotar o bolsonarismo, o neoliberalismo, né? E todo o retrocesso que o bolsonarismo representa. Para não me alongar mais, eu gostaria só de fazer um pedido para vocês, para que vocês escrevessem no chat aqui o nome de vocês, nome completo, tá? Colocasse a cidade da onde vocês são e colocar se vocês são do setorial comunitário ou não. Quem for do setorial comunitário, coloca sou do setorial comunitário, sou do setorial. Só para a gente ter uma ideia de quem está participando, quais as cidades estão participando. Então, coloca o nome, a cidade e dizer se é do Daniel, setorial. eu vou mudar de lugar, Daniel. Rapidamente, você vai enrolando aí, daqui a pouco eu entro, tá? Combinado, combinado. Fica à vontade, é genuíno. A gente aguarda. Então é isso, pessoal. Peço para vocês colocarem o nome, a cidade de onde vocês são e colocar se é do setorial. Isso é importante para a gente, depois a gente entra em contato. Quem for do setorial, importante, olha, quem for do setorial comunitário, também colocar o número de telefone para que, e não está no grupo, né, no grupo de WhatsApp, pode colocar o número, tá? Para a gente incluir depois vocês no grupo de WhatsApp do setorial comunitário, aqui de São Paulo. O Genuíno está se ajeitando, a gente aguarda um pouco. Obrigado, estou vendo que todo mundo já está colocando o nome. Isso é importante para a nossa organização, tá? Daniel. Oi, Carol, tudo bem? Aproveitar para mostrar uma coisa para você. Não sei se vai dar para enxergar. Tá bem escurinho, mas eu quero ver. Oh, que lindo! Que lindinho! Que lindo! Daniel, mais uma companheira de Jacareí que entrou aí, a Liédia, foi nossa candidata a vereadora aqui, também está junto com a gente. Bem-vindo, Liédia. Muito bem-vinda, Liédia. Bom dia a todos, muito obrigada. Pronto, Daniel. Opa! Então, sem mais demoras, eu passo a palavra para você, Genuíno, para você falar com a gente, fazer uma explanação aí para a gente. Uns 30, 40 minutos, tudo bem, Genuíno? Tudo bem, eu vou fazer. Se cair, eu volto a ligar a internet. Tranquilo. Viu? A gente entende, a conexão está ruim, está instável mesmo. Está instável, é. Olha, companheiros e companheiras aí do núcleo do setorial comunitário. Em primeiro lugar, eu acho que é uma novidade esse setorial comunitário, vocês sabem disso. Porque os setoriais do PT têm uma história de estarem vinculados a corporações sindicais, a corporações corporativistas, como sindicalistas, como petroleiros, como metalúrgicos, como trabalhadores da área do serviço público. E também os setoriais, eles têm uma capacidade, tinha uma função, além da corporação, a questão territorial. O fato da gente estar discutindo uma ampliação dos setoriais, como o setorial comunitário, é importante levar em conta que essa ampliação e essa diversidade, ela não pode aprofundar a dispersão.
eu acho que os setoriais têm um lado muito positivo, que é facilitar a relação direta com o povo, que é uma das grandes questões que o PT enfrenta nessa conjuntura. Mas, ao mesmo tempo, como nós vivemos uma realidade política de organizações micro, macro, como nós vivemos uma realidade política em que as comunidades, os bairros, as cidades, as regiões começam a ter uma certa identidade, é muito importante a gente vincular essa questão com a ideia do projeto. Então, a discussão dos setoriais tem que estar vinculada, de um lado, às identidades, à especificidade, à diversidade em todos os sentidos, como também a unidade programática do projeto que organiza o PT, que justifica o PT, que fundamenta o PT. E eu coloco isso como uma preliminar para que a gente possa, hoje, unificar num projeto de país, um projeto de futuro, um projeto anticapitalista, um projeto socialista, um projeto radicalmente democrático, um projeto em defesa da vida, em defesa das liberdades, dos direitos, um projeto em defesa da soberania nacional, um projeto em defesa das comunidades, em vários sentidos, seja da luta antirracista, seja da luta da comunidade LGBTQIA+, da luta das mulheres, da luta dos quilombolas, da luta dos indígenas, da luta da juventude, essas várias e múltiplas facetas do projeto de mobilização política, eu acho que é fundamental a gente ter a noção do projeto que unifica, do projeto que organiza, porque o PT sempre se caracterizou por ter um projeto nacional. Foi assim na fundação do PT, foi assim na própria preparação da Constituinte, foi assim no 5º encontro, em 87, foi assim no 1º Congresso, no 3º Congresso, foi assim no 7º encontro com o documento socialista petista e até agora no 6º Congresso, que é o único que tem um documento organizado sobre esse projeto. Qual é a grande questão que está colocada agora? Primeiro, o PT tem que fazer um debate político para definir o nosso projeto de país, o nosso projeto de futuro. Isso é uma questão central. Agora, essa questão central que envolve um resgate da história do PT e uma interpretação correta dos desafios do momento, que são novos. Por exemplo, tem questões novas que nós não damos a principalidade e a radicalidade que tem, por exemplo, a questão da transição ecológica, a questão do feminismo, a questão do racismo, a questão dos preconceitos, a questão do fundamentalismo religioso. Por quê? Porque veio uma ofensiva ideológica cultural, pessoal, de extrema-direita, que ganhou corações e mentes, tirou a tampa da sociedade e tem aí em torno de 25%, 20% da população que adere às teses do racismo, da pena de morte, do negacionismo, do vale tudo, da violência armada. Então, vocês estão vendo esses valores aí que o atual presidente dá representação a esse purão. Então, o debate sobre o nosso projeto, ele é essencial para que a gente possa fazer essa disputa de hegemonia. Eu estou falando, quando eu falo disputa de hegemonia, você tem que ter um projeto de país e, ao mesmo tempo, ampliar essa disputa para o plano cultural, para o plano ideológico, para o plano subjetivo, porque nós temos que fazer essa questão de maneira mais ampla. Bem, nesse sentido, o outro lado dessa questão é que o PT, pelo fato dele ter governado, os ensinamentos que a gente tira do governo, da nossa experiência, seja em prefeituras e governo do Estado, a linha geral é que quando o PT governou, ele se afastou, ele entrou na institucionalidade e se afastou da mobilização popular, se afastou da organização popular. A institucionalidade capturou o PT para os cargos, para as instituições, etc., etc. E nós não compreendemos a dimensão de trabalhar no que hoje eu chamo por dentro e por fora. Por dentro, que eu digo, é da eleição, mas por fora é com o povo, com a rua. Segundo, por cima, no sentido das instituições, mas por baixo, a rua, a comunidade, os bairros, os sindicatos, as escolas, em todos os lugares. E também entender que um processo de construção
neste aspecto que eu estou falando, envolve um problema que nós temos que servir. Normalmente, quando a gente participa de debate, as pessoas dizem, vamos eleger o Lula, mas não basta, tem que eleger um Congresso. Aí para, não é. Tem que eleger o Lula, um Congresso e a organização do povo. Se o povo não for protagonista, não estiver organizado, pessoal, nós não vamos muito longe, porque nós vamos ter que fazer rupturas, nós vamos ter que desmontar o desmonte, nós vamos ter que passar uma borracha no que eles aprovaram. Isso nós não vamos fazer só dependendo das maiorias parlamentares, tem que ter maiorias sociais, tem que ter maiorias políticas. Então, a ideia de um partido popular, de classe, mobilizado, é fundamental. E aí os setoriais é o elo dessa prioridade de ligação do PT com o povo, pela diversidade e pela facilidade com que ele aglutina. Um outro aspecto importante é que esse processo nós devemos trazer para baixo, aqui para a base, o conceito de frente. Nós estamos vivendo, vocês estão vivendo a experiência aqui no Butantan, da qual eu participo, o Daniel tem sido um protagonista, de ter uma frente popular do Butantan, com os companheiros do PSOL, com os companheiros do PCdoB. Quando a gente fala frente, não adianta a gente imaginar à frente uma nota, uma declaração, uma ação no Congresso. É importante isso aí, a gente tem que fazer, a CPI da Covid. Mas se essa frente não tiver raiz, não tiver capilaridade aqui embaixo, ela é frágil. Nesse sentido, os setoriais possibilitarão uma frente popular de natureza territorial. Essa experiência de organizar o PT por territórios é muito importante, porque na nossa história a característica central foi organizar o PT verticalmente. Eram as grandes corporações, os grandes sindicatos, a Central Única dos Trabalhadores, a CONTAG, a POSP. Hoje, não estou dizendo que temos que negar isso, mas hoje exige que a gente tenha uma organização territorializada. Como é que eu vou trazer para dentro do partido a luta das mulheres, a luta da comunidade LGBTQ, da luta dos jovens, a luta antirracista, se eu crio setorialmente tudo? Você tem que trazer para o território, na mesma instância que você discute as questões econômicas, sociais, políticas, você discute o preconceito, a violência, o feminicídio, o racismo, a defesa da comunidade, da união civil, da comunidade LGBTQIA+, dos indígenas, das pessoas vulneráveis. Eu tenho que trazer para a visão territorial todas as pautas, senão elas ficam dispersas. E quando as pautas ficam dispersas, pessoal, o que a burguesia normalmente faz na disputa de corações e mentes? Ela manipula com essas pautas. Vocês estão vendo aí que tem setores da direita que defendem a bandeira da comunidade LGBTQIA+, setores da direita que defendem algumas bandeiras da luta das mulheres. Quer dizer, agora, desde que isso seja separado da luta anticapitalista, da luta por um projeto democrático e popular, da luta por transformações estruturais. Então, na verdade, essas reivindicações que justificam os setoriais, eles acabam servindo para a direita como o bolo a cereja no bolo, para dizer, não, nós somos progressistas. Você vê a cobertura que a Globo faz. É só ver a cobertura que a Globo faz, a cobertura da CNN, a cobertura de alguns jornais. E você tem hoje um movimento que são a filantropia, as ONGs que se proliferam e se multiplicam diante da sangria social que o mundo atravessa. Aí você tem filantropia para tudo. É uma espécie de descargo de consciência. E aí nós temos que trazer essas lutas para um projeto político. E aí eu acho que os setoriais é a ponta dessa unidade na diferença e na universalidade. É a diferença dentro da universalidade, e é a universalidade dentro da diferença. Então, eu acho muito importante que é essa politização dos setoriais. Nós estamos numa conjuntura muito favorável a uma derrota desse cara que preside o país. Não vai ser fácil, e nós não devemos menosprezá-lo. Nós temos uma disputa muito radicalizada, a eleição não vai ser um passeio, a eleição não é paz e amor, a eleição não é um ecumenismo. Vocês estão vendo os sinais de como é que eles vão tratar o Lula e o PT. Porque a classe dominante, pessoal, fez esse golpe
para garantir a superexploração, para garantir o fim do SUS, para garantir privatização, para garantir a captura dos fundos sociais, para terceirizar e precarizar a legislação do trabalho. E vocês acham que eles vão entregar isso de mão beijada? Não vão. Então, nós temos que entender que o capitão representa, é o elo de um projeto de país que nós temos que derrotar. Não é só derrotar o capitão e as suas políticas, e reconstruir um outro projeto de país. Que país nós vamos querer? Quando enfrentamos as liberdades, a soberania, os direitos, as políticas sociais, o financiamento do SUS, o financiamento da educação, o financiamento da moradia, como é que nós vamos ter que tratar essa questão de dividir a riqueza? Portanto, nós não podemos imaginar uma situação em que a gente não proponha o que eu chamo de confrontação política. Nós temos que estabelecer enfrentamento confrontacional. Não dá para a gente imaginar que vai governar como governamos São Paulo, como governamos o Brasil, imaginar que nós vamos governar no ecumenismo. E não vamos por quê, pessoal? Porque as condições políticas, econômicas e sociais do país se transformaram muito. A margem de manobra é muito estreita. Os limites de concessões são estreitíssimos. Então, ou nós rasgamos isso, ou nós quebramos, no bom sentido de fazer, para fazer omelete tem que quebrar ovos, ou então nós vamos ficar prisioneiro, por exemplo, do autoritarismo fiscal, nós vamos ficar prisioneiro de uma maioria parlamentar. Então, nós estamos diante do que eu chamo de uma encruzilhada no sentido de que nós estamos sendo alçados à condição de força protagonista. De uma certa maneira, o presente traz o passado e o futuro quer passar, o futuro quer vingar, e temos que derrotar o passado que é o golpe e tal, e o futuro que tem que ver, e o Lula é a expressão disso. Eu muitas vezes digo que o Lula é maior do que o próprio Lula. Ele tem nem a noção que ele tem de que o que ele representa para essa população que está hoje no desespero, na desesperança. Agora, na hora que você discute os conflitos de classe, os obstáculos, a conscientização, a organização, o enfrentamento dos vários grupos de direita, o enfrentamento da direita extrema e o enfrentamento da direita gourmet, que é PSDB, etc. A direita gourmet, PSD, PSDB, essa direita civilizada, cheirosinha, que apoiou o golpe, mas tem vergonha do capitão, como é que nós vamos enfrentar isso se nós não temos uma perspectiva confrontacional? Quando eu falo confrontacional, pessoal, não é porra-louquice, não é isolamento, é discutir com a população que nós temos que fazer enfrentamento. Vocês sabem o que significou as experiências nossas aqui em São Paulo. Vamos pegar o exemplo, a experiência com a Luísa, com a Marta e depois com a Haddad. Quando a gente só conquistou algumas coisas, a gente fez enfrentamento. Foi assim na questão dos corredores, foi assim na questão do CEL, foi assim na questão do SUS. Se a gente vai levando numa boa, achando que a burguesia virou democrática, nós vamos ser derrotados. Porque há dificuldades para você financiar, há dificuldade para você mobilizar. Então, o trabalho de conscientização, de formação, ele é essencial. Hoje, nós temos que compreender que a formação, a organização e a mobilização são peças-chave de um projeto popular, democrático, socialista. Isso implica numa visão de que uma crise desse porte, nós temos que... A própria crise exige que a gente recupere nossas identidades. Como é que eu vou falar da crise do capitalismo sem criticar o capitalismo? Como é que eu vou falar dessas meia dúzia de bilionários que estão passeando pelo espaço aéreo, talvez queiram descobrir paraísos fiscais em Marte, porque nas ilhas já não é suficiente. Como é que nós vamos discutir a quantidade de bilionários? 1% dos bilionários tem a renda de 50% da população. Como é que eu vou discutir 800 milhões de pessoas famintas? Como é que eu vou discutir as pessoas recolhendo osso? Como é que eu vou discutir as pessoas dormindo na rua? Como é que eu vou discutir as pessoas com cesta básica? Ou a gente vira uma ONG de assistência social, ou eu não sou contra da assistência social, ou então nós vamos ser um partido de luta, de combate, de enfrentamento. E aí é que está a questão.
Por isso que eu quero insistir nessa nossa conversa, nesse nosso debate, para que a gente compreenda que essa classe dominante que hoje tem diferença entre ela, tem a classe dominante violenta, de extrema-direita, tem uma classe dominante da Faria Lima, dos Bons Modos, dos Dórias da vida, essa classe dominante, nós não podemos ter ilusão nela. Por isso que eu não defendo frente ampla, deixar isso muito claro no debate aqui. Eu defendo uma frente à esquerda, uma frente progressista, popular, democrática, que toque nas questões estruturais do país. Eu posso, em alguns momentos, defender fazer aliança pontual, por exemplo, na CPI da Covid, é uma aliança pontual. Se eles quiserem, na luta pelo impeachment, né, é uma aliança pontual para aprovar o impeachment. A questão do voto impresso, aí você tem aliança. Agora, pregar uma frente ampla, achando que isso aí vai derrotar e resolve o problema, não resolve, pessoal, porque o problema não é a pessoa do capitão, o problema é o que ele representa como destruição, como submissão e o favorecimento que ele faz para o mercado. Vocês não estão vendo nas pesquisas aí, a burguesia em relação a ele, a maioria apoia ele? Vocês não estão vendo as declarações do cara da Natura, do cara do Bradesco, do cara do Itaú? Eles não têm dúvida, pessoal, porque eles têm uma reestruturação capitalista em curso, seja no sentido das relações capital e trabalho, seja no sentido das privatizações. E o Brasil, um país com 215 milhões de brasileiros, que tem mercado, que tem potencialidade, um Brasil que tem protagonismo internacional, pode ter certeza, isso não cairá de mão beijada. É um erro nosso achar que a eleição está ganha e que a gente vai ganhar parado. Vamos ganhar parado. Não tem isso. Então, a primeira coisa é ganhar lutando para tirar esse governo. Qualquer dia que ele fique lá é um prejuízo para o país. Segundo, nós temos que entender que vamos para um enfrentamento político. Felizmente, as últimas declarações do Lula, ele sinaliza claramente como deve fazer a campanha e com quem deve fazer a aliança. Nós não podemos ter ilusão. Porque, veja bem, diante de tudo que ocorreu com o PT, com Lula, com o golpe, com a Dilma, com o Mensalão, se o PT sofrer uma outra derrota no sentido político, cultural e ideológico, pessoal, aí eles viabilizam aquilo que eles diziam, vamos acabar com essa peste. Eles queriam acabar com o PT, eles queriam acabar com o Lula, vocês sabem disso. E eles vão acabar. Nesse sentido, nós temos uma grande vitória, que é o prestígio do PT. A força do PT hoje está em torno de 23% a 25%. E imaginar o Lula, em primeiro lugar nas pesquisas, é uma puta vitória. Agora, esta vitória, pessoal, ela é um ponto de partida, porque o nosso projeto não vai se resumir a uma campanha, a uma eleição. É um projeto que tem começo, meio e fim. É um projeto que tem um processo continuado de enfrentamento dessa situação. E se nós não fizermos o enfrentamento em todas as múltiplas frentes, nós temos que fazer o enfrentamento basicamente da questão econômica e social, nós temos que fazer o enfrentamento na questão dos valores, dos preconceitos, nós temos que fazer o enfrentamento contra a aliança do terço, da Bíblia, do rosário, da igreja e do dinheiro. Tem que fazer esse enfrentamento, porque se nós acharmos que vamos governar numa boa, nós não vamos governar numa boa. Eu não estou aqui querendo fazer qualquer tipo de pregação pessimista. Eu estou só dizendo que nós temos que ter consciência do que temos pela frente. E nós só podemos fazer isso se a gente decide ter uma luta, intensificar a luta, primeira coisa. Segundo, estabelecer com que companhias a gente caminha. Se a gente tiver companhias que vão nos golpear, e a experiência mostra isso, é um equívoco. E terceiro, nós temos que se religar com o povo, principalmente com essa dimensão social dos novos sujeitos que emergem dessa conjuntura. Aí eu volto a falar das lutas, da diversidade em todos os sentidos. Nós não podemos cair nessa visão da identidade pela identidade. Não, nós temos que vincular as bandeiras emancipacionistas, libertárias, com a luta anticapitalista. Por isso que eu quero dizer para vocês que essa reestruturação do PT, esse movimento que nós tivemos da primavera
petista, esse movimento que nós tivemos com escola, esse movimento que nós estamos tendo com setoriais, ele não pode ser um movimento burocrático. Ele tem que ser um movimento que enseje a rebeldia, que enseja a vontade de participar, que enseje a religação entre os militantes do PT. Por isso que eu quero deixar claro para vocês, nessa abertura desse nosso debate, que nós estamos vivendo um momento promissor. Agora, ele é tão promissor, pessoal, que é um fio da navalha. Pode ter certeza disso, porque ele é promissor no sentido das grandes possibilidades que nós temos pela frente. Mas ele é promissor porque os desafios de dar conta do recado são monumentais. Monumentais. Terceiro, o que fizeram com o país nunca aconteceu, num período tão curto, uma destruição, um desmonte tão radical e violento. E esse desmonte não foi só material, foi na cabeça das pessoas, nas relações familiares. O Brasil, e o PT em especial, foi vítima, pessoal, do maior macartismo depois daquela experiência do pós-Segunda Guerra Mundial. O macartismo anticomunista, que justificou golpe, que justificou morte. Foi violento esse processo que nós vivemos. Não é brincadeira o que aconteceu conosco desde 2005 até agora. 15 anos, pessoal. Massacre. E até hoje eles tentam massacrar o PT. Eles querem construir uma terceira via fazendo um vestibular, um cursinho pré-vestibular através da Globo. Eles estão fazendo um cursinho. A Globo leva uns caras para debater, para fazer o cursinho. E vocês viram a violência e a truculência com que as repórteres da Globo trataram a presidente do PT. Vocês viram o preconceito, a raiva, a desfeita. Então, eu quero só dizer para vocês que é muito importante que vocês situem nesse setorial comunitário esta visão que eu defendo aqui claramente para vocês de enfrentamento, de confrontação política, cultural, ideológica, social, ambiental, em todos os sentidos, porque como nós estamos vivendo uma crise múltipla, essa crise múltipla exige de nós múltiplas ações combinadas com um projeto de país que eu acho que é a fundamentação para o PT realizar essa disputa em 2021 e 2022. É isso aí, Daniel. Muito obrigado. Muito obrigado, Genuíno. Muito obrigado. Você sabe, Genuíno, que o Genuíno tem feito muito debate, né? Participado de muitas lives, muitas reuniões, e ele participou com a gente aqui há pouco tempo no Diretório Zonal do PT do Butantã, e sempre que o Genuíno fala, o pessoal depois dá o retorno dizendo que, poxa, o Genuíno passa a mensagem certa, e não só passa a mensagem certa, mas a maneira como ele fala, você consegue chegar, viu, Genuíno, nas pessoas, consegue sensibilizar as pessoas para o que você está falando, porque é de uma maneira muito direta, né? Então, sempre que a gente promove uma reunião com você, depois o pessoal dá um retorno muito positivo. Pessoal, depois dessa primeira fala do Genuíno, eu vou pedir para vocês, se vocês quiserem fazer uma pergunta para o Genuíno, para vocês irem se inscrevendo aqui pelo chat, tá? Agora, usar o chat para se inscrever. A gente vai selecionar algumas pessoas, por ordem de inscrição, né? E a gente vai procurar fazer uma mulher e um homem, companheira, companheiro, tá? Para a gente garantir um pouquinho a paridade aí nas perguntas. Enquanto vocês vão se inscrevendo aqui pelo chat para fazer uma pergunta para o Genuíno, eu gostaria de chamar aqui para conversar com a gente a companheira Simone. A Simone, ela vai fazer... Opa, desculpa, a companheira Ângela. A Ângela vai falar aqui primeiro. Eu gostaria de chamar a companheira Ângela, tá? Para conversar um pouquinho sobre essa nossa visão do setorial, sobre essa construção que a gente vem fazendo e sobre um pouquinho isso que o Genuíno falou, de a gente construir uma frente ampla, de a gente falar para fora do PT. Então, um dos objetivos também desse setorial é diálogo para fora, fazer essa disputa de corações e mentes. Então, eu queria chamar a companheira Ângela para falar um pouco aqui com a gente. Enquanto isso,
Vocês vão se inscrevendo aqui pelo chat, eu vou anotando para depois fazer uma pergunta para o Genuíno, tá bom? Ângela, tá a postos? Bom dia, obrigada, Daniel. Primeiro, uma baita responsabilidade falar logo depois do Genuíno. Quando você falou Simone, até falei, ai, ufa! Então, queria saudar, Genuíno, primeiro, o senhor, obrigada por estar aqui. É uma honra realmente estar participando dessa reunião contigo. Saudar todos os companheiros que estão aqui num domingo, num feriado prolongado, construindo esse setorial, construindo o partido. Então, muito obrigado e parabéns para todos que estão aqui hoje, né? Bem, o que eu combinei aqui de falar é realmente sobre como que é essa construção setorial, né? Qual é o passo a passo? O que o Genuíno falou, realmente, eu estava aqui pensando a questão do assistencialismo, né? Dentro desse desmonte que a gente tem, que é o desmonte tanto social, que foi feito nesse governo, quanto mental também. Então, nós teremos esse grande obstáculo, além desse desmonte social, é o desmonte mental, da gente realmente enfrentar esses pensamentos que são da extrema-direita, as pessoas que elas realmente não têm acesso à informação, então acabam aí corrompidas com esse pensamento, e a gente levar o PT, o partido, nosso ideal à frente, nesse momento, é um grande desafio, né? É um momento que realmente a gente tem que colocar a mão na massa, a gente tem que estar preparado para isso, a gente tem que estar bem calçado aqui dentro, tem que ser, nós temos realmente que nos unir aqui dentro para que a gente consiga levar essa ideia, levar esse trabalho lá para fora, porque não vai ser simples. Até a eleição a gente tem um ano, né? Mas depois da eleição a gente não sabe o que vai acontecer. Então a gente tem que estar preparado para tudo e neste momento a gente tem que ter realmente força, garra, muita luta para a gente conseguir reconstruir essa ideia, para a gente realmente ajudar a reconstruir o governo que a gente quer, né? O país que a gente quer. Passando essas reuniões aqui, acho que teve alguém que colocou no chat que não entendia como funcionava muito bem os setoriais. O PT ele está reorganizando os setoriais dele, né, dividido ali por necessidades, então temos diversos, o comunitário, racismo, né, enfim, e passando essas organizações, tem alguns setoriais que estão tendo eleição, a ideia é realmente colocar a mão na massa. Então, é muito trabalho que nós vamos ter, a gente vai ter que realmente articular bastante, mapear muita coisa na nossa região. Então, eu acredito que aí o primeiro passo seja, após essas organizações, a gente entender realmente qual é o objetivo do setorial, o que a gente vai articular, primeiro a gente mapear quais são as instituições, os movimentos sociais que estão presentes na nossa região. Eu sou aqui de Guarulhos, tem o Cícero, acho que o Cícero não está aqui hoje, mas o Cícero, ele está há muitos anos já nessa luta, muito antes de eu chegar aqui, e ele já começou a mapear essas instituições aqui em Guarulhos, ele me mandou alguns contatos nessa semana, para realmente a gente conhecer, então eu fiz contatos, estou marcando para conhecer esses locais, para que a gente realmente possa chegar a essas pessoas. A gente tem a oportunidade de ouvi-las, de sentar com as pessoas que constroem os movimentos, com as pessoas que constroem as instituições, e a partir delas conversar com as pessoas que se beneficiam disso, né? A gente trabalha, também com assistencialismo, com o movimento social, mas a gente tem que ter em mente que a gente não quer isso para sempre. Pegando outro trecho ali da fala do Genuíno, seria muito bom se a gente não tivesse instituições que precisassem distribuir cestas básicas, né? Mas a gente precisa ainda hoje, a gente não tem um desenvolvimento social e o governo que a gente tem hoje, ele destruiu o que a gente já tinha conquistado até o momento. Então, a gente ter isso em mente realmente de levar essa articulação do PT, essa ideia, né, de que a gente está construindo para que algum dia também a gente não precise ter disso. Eu acho que essa mentalidade é muito importante, para a gente não ser seduzido por aquela questão de ajudar o outro, de que o outro está precisando, né, e eu estou fazendo o bem, ok, ficar feliz, ficar contente com isso, mas
às vezes a gente se seduz por essa situação e a gente acaba contribuindo para que isso seja um legado, isso seja realmente uma coisa que não promova um verdadeiro desenvolvimento social, um verdadeiro desenvolvimento daquela comunidade. Então, preparar essas instituições, esses movimentos, para que eles possam caminhar sozinhos. Acho que esse é um ponto que a gente tem que discutir aqui dentro do setorial, né? E aí, ao ouvir essas instituições, ao ouvir esses assistidos, a gente possa trazer também as necessidades dele para dentro do PT, para dentro do setorial. Porque a partir dessas necessidades, a partir dessa escuta, que a gente também vai ajudar a construir um plano de governo. Nós vamos estar ouvindo as pessoas diretamente, entendendo o que elas precisam, e a partir daí que a gente vai trazer essas informações para a gente construir o país que a gente quer, né? Então, essa ponte, ela vai ser muito importante. Quando eu descobri que não tinha um setorial de comunitário no PT, eu falei, como não? Porque é um setorial de extrema importância, que articula diretamente com o povo, diretamente com a comunidade, e aqui em São Paulo, um estado tão gigante como esse, nós não tínhamos essa articulação. Então, ainda bem que nós conseguimos isso hoje, e o que eu posso dizer é que nós teremos muito trabalho e muita mão na massa, né? O nosso trabalho vai ser construído ali no dia a dia, quem não nos horários livres, fora do nosso horário de trabalho, quando a gente, né, é um final de semana, é um horário à noite, é um horário de manhã, se você ainda não foi trabalhar. Então, nós vamos ter que ocupar os nossos horários livres para realmente ir até essas instituições, para entender a necessidade delas. Então, é muito trabalho, é um trabalho realmente de mão na massa, e aí trazer isso para essas reuniões aqui dentro, né? Então, é um trabalho de formiguinha, mas é um trabalho muito importante que vai nos ajudar a trazer muita informação para dentro do partido e também levar o nome do partido para fora, né? Para a gente ajudar realmente a reconstruir a mentalidade das pessoas, elas entenderem qual que é a nossa proposta e o nosso ideal, que foi muito desconstruído durante esse tempo, né? De uma forma muito errada. Então, a gente precisa ter muita ética, muita responsabilidade quando a gente for entrar nesses locais e muito respeito com as necessidades dessas pessoas, né? Porque nós estaremos representando todo um plano de governo, né? A gente não está representando só o setorial de comunitária, né? Nós estamos representando um grupo gigantesco, um plano de governo. Então, nós teremos muito trabalho realmente, muita mão na massa, e isso anima, né? Se a gente está aqui, eu acho que é porque a gente escolheu isso daqui, a gente escolheu estar aqui, né? Então, se a gente está aqui hoje, num domingo, de emenda de feriado, acredito que esse pessoal não tem medo de trabalho, não tem medo de pulmão na massa, e contem comigo, porque eu estou muito animada realmente para ajudar a construir tudo isso daqui com vocês, certo? Obrigada, Daniel. Muito obrigado, Ângela. Ângela lá de Guarulhos, né? É isso aí, fazendo a construção ali. De Guarulhos. É bom a gente ver que a gente conseguiu abranger várias cidades de São Paulo, né? A gente percebe no grupo do nosso setorial. E, aliás, eu gostaria de agradecer ao pessoal que está fazendo um esforço para fazer os contatos. Isso é muito importante. A gente teve mais de 300 credenciados. Então, eu gostaria de agradecer ao pessoal que está fazendo os contatos com os credenciados, né? E agradecer especialmente a companheira Simone, porque a companheira Simone ela fez um esforço de coordenação muito grande. Então, sem as pessoas que estão nesse esforço aí de fazer os contatos, e especialmente a companheira Simone aí que fez toda essa coordenação para a gente, ia ser muito difícil, mas é um trabalho, como a Ângela disse, muito grande, e que a gente estamos conseguindo realizar. Contamos com vocês que estão chegando agora no nosso setorial, para já chegar e pôr a mão na massa, como a Ângela falou. Temos muito trabalho e contamos com vocês, tá bom? Eu queria chamar agora a Simone para falar um pouquinho com a gente. É isso? Agora é a Simone mesmo? Vamos lá ver se eu acertei dessa. Isso. Olá, pessoal. Bom dia a todos. Pensando um pouco da fala do Genuíno e da fala da Ângela, eu vou justamente falar sobre o trabalho que já foi feito no setorial, né? A gente tinha um total de 1.200 inscritos no setorial. Desses 1.200, a gente conseguiu entrar em contato com a metade deles, 600 pessoas. Depois desse primeiro contato, tivemos 312 credenciados, e a gente, desde que saiu a lista de credenciados, começou a entrar em contato com todas essas 312 pessoas. Esse contato foi concluído ontem à noite, né? Acho que a gente zerou as planilhas todas. Então, a gente entrou em contato com as 312 pessoas e conseguimos com que 1/3 delas estivesse no nosso grupo de WhatsApp, que eu acho que a grande maioria de vocês está.
Desses 312 credenciados, 96 são da capital. Só que, justamente, o estado de São Paulo ele tem 645 cidades, e a gente conseguiu com que 87 cidades estivessem representadas no credenciamento, e as 19 maiores cidades do estado têm representantes no grupo de WhatsApp. Então, isso é muito importante, porque a minha fala hoje é sobre a tese do setorial, e uma das coisas que a gente está tentando trabalhar na tese é justamente partir da micropolítica, das associações de bairro, das organizações que estão partindo de forma espontânea da sociedade, dos grupos, para a macropolítica, né? Então, a gente pega a fala do Genuíno, que fala que a gente precisa de organização, de formação e de politização. Eu acho que a gente partir da política menor para maior, acho que a gente vai ter um bom resultado em 2022, principalmente nessa estrutura mesmo de enfrentamento, né? A gente está lidando com uma situação hoje de fome, desilusão, desespero, que a gente também tem que, seguindo o que a Ângela falou, entrar numa posição de escuta e tentar verificar o que a sociedade quer do partido como um todo, né? Sem uma postura necessariamente assistencialista, muito pelo contrário, mas também uma postura de humildade de ouvir o que a população tem a compartilhar conosco. Esse diálogo eu acho que é muito, muito importante. Para dar um exemplo sobre isso, né, de como a gente vai se religar com o povo, eu vou contar o que aconteceu ontem à noite, nos últimos contatos que a gente estava fazendo, só para dar um exemplo de como é importante a gente prezar pela diversidade no sentido amplo, exatamente na linha do que o Genuíno falou, e ter uma postura de escuta para saber o que as pessoas querem reclamar do PT, ou falar sobre o PT, ou até reivindicar para as suas cidades. Eu conversei ontem à noite com o senhor Saul Silva, de uma cidade chamada Rio das Pedras. Ele é um senhor, ele tem uma doença que fez com que ele tivesse... só um minuto. E ele tem 144 filiados do PT na cidade dele, ele falou para mim que está todo mundo despolitizado e que ele gostaria que a gente fizesse uma reunião presencial lá, porque ele quer montar uma cooperativa de catadores de recicláveis já há 5 anos e não consegue porque ele não tem apoio jurídico. Então, o seu Saul, por mais que ele me fale que ele não é politizado e etc., ele tem uma fala super articulada, é super engajado, sabe tudo o que acontece na cidade, conhece todos os filiados e quer construir. Só que o seu Saul, ele quer construir uma cooperativa porque as pessoas na cidade estão passando fome, então não tem dinheiro. O seu Saul não tem internet no celular. Ele conseguiu falar comigo de uma forma muito precária, tanto que ele gostaria de participar da reunião, mas ele não participou. Então, assim, eu só estou dando esse exemplo do seu Saul, que é um senhor, enfim, que é um contexto super específico dele, lá de Rio das Pedras, que é uma cidade que tem menos de 40 mil habitantes, mas eu só estou querendo explicar como essa via de contato que a gente conseguiu abrir com os contatos do setorial já conseguiu abrir um leque de como a gente pode ver o que está acontecendo no nosso estado. E, a partir disso, imagina o que está acontecendo no país inteiro, né? Sabendo que São Paulo é um dos estados mais ricos da nação. Então, minha fala é mais ou menos isso. Só queria realmente indicar para vocês o trabalho que a gente já teve, o trabalho que a gente vai ter também agora. O próximo passo é fazer um mapeamento junto com os diretórios municipais do estado e os zonais da capital, para, a partir da ajuda dos diretórios, ter um mapeamento de todos os movimentos sociais, ou pelo menos a maioria deles no estado inteiro. Foi esse mapeamento que a Ângela já começou a fazer em Guarulhos. A gente vai precisar da ajuda de todo mundo para fazer esse mapeamento nas outras cidades, porque são muitas cidades do estado. A gente tem um longo trabalho pela frente, mas estamos aqui, firmes e fortes, justamente para começar o enfrentamento que o Genuíno quer que a gente faça para ter um país melhor a partir de 2022, porque chega, né? Chega dessa situação inviável que a gente já está suportando há tanto tempo. Obrigada, pessoal. Muito obrigado, Simone. Realmente é um esforço muito grande, mas a gente tem notado nessa nossa construção coletiva aqui do setorial o seguinte, que quando cada um faz um pouquinho, quando um põe um pouquinho a mão na massa, a gente vai... Ó, o filhão da Simone aí. Então, quando cada um põe um pouquinho a mão na massa e cada um se disponibiliza um pouquinho do seu tempo a participar, a construir, não pesa para um só, não pesa para todos, e a gente consegue um resultado muito bom. É isso que a gente está vendo na construção aqui do nosso setorial e que a gente vai avançar. Por enquanto, a gente está na fase de ir construindo as ideias
né? Por isso que é importante, a gente teve a reunião com o Gilberto Carvalho, agora com o Genuíno, vai construindo a nossa tese, mas a gente vai para a prática, né? Daqui a pouco, a gente vai colocar isso em prática, a gente precisa fazer as reflexão e prática, né? Então, tem que fazer a reflexão sobre o que fazer e depois a prática, e depois a reflexão novamente para a prática novamente, como o Paulo Freire ensinava para a gente, né? Então, eu queria agora chamar uma companheira que tem construído aqui com a gente, que é a companheira Diva, do Movimento de Moradia da Coab Raposo, e que sempre traz experiências muito boas para conversar com a gente. Ela está com a camiseta da frente, muito legal, do PT, que a gente vem construindo aqui no Butantã. Então, Diva, por favor. Bom dia a todos. Obrigada, Genuíno. É sempre bom ouvir você, adoro, gosto muito mesmo. E, assim, meu nome é Diva, né? Sou formada em serviço social, por opção, porque eu trabalhava com computação gráfica, ganhava muito bem, mudei para serviço social, que não ganhava muito nada, e agora sou aposentada, ganho menos ainda. Mas está tudo certo e a luta continua. Eu luto, né, não só nas comunidades, na moradia, na saúde, na educação. Assim, é um direito à cidade que a gente tem que lutar. Direito à cidade, ao país que nós estamos nesse momento, né? Porque a gente luta, participa, e esse governo e esses desgovernos, né, de direita que a gente tem aí, estão dando pouca bola para a gente. E o que a gente tem que fazer, gente? É se juntar, se formar. Cada um aqui tem uma localidade, cada um tem o seu local de residência. Conversa com o seu vizinho, com a mulher lá da padaria, vai lá, conversa, ouve o que ela tem a dizer, porque é assim que a gente se forma, é pelas comunidades, pelas conversas, sabe, para saber o que elas querem. E de vez em quando telefona, encontra, sabe? Persiste, porque não é fácil você trazer uma pessoa que é despolitizada ou mesmo também votou no inominável para você. Não é fácil. Mas é isso que a gente tem que tentar. Tentar como? Conversando, ouvindo, ligando, falando, indo na casa da Dona Maria lá, batendo palma, ou dá um cafezinho aí, entra, então legal, dá um cafezinho, mesmo que você não queira, um copo d'água, qualquer coisa aí. Então a gente tem que nos mobilizar, gente, participar. Para a gente participar, nós temos os conselhos, de várias modalidades, habitação, saúde, educação, transportes, verde e meio ambiente, enfim. E tem também o conselho participativo, eu não sei se nas cidades de vocês, mas eu moro aqui na São Paulo, capital, moro na Coab Raposo Tavares, e é ali que a gente também se forma, não só se forma, como a gente fica sabendo do que a gente está precisando, do que a nossa população está querendo, porque é isso que a gente tem que fazer. Comunidade é assim, liderança tem que saber. A gente participando disso, talvez, né? Porque não é nada certo, nada assim, né? A gente consegue, assim, consegue o que a gente está precisando. O que eu falo, gente, é a comunidade, não é a gente, eu, você, é a comunidade, é o povo, né? Porque se a gente não criar e não souber que a gente tem que disputar isso, porque existem leis. Quem fazem as leis? Prefeito, governador, o presidente só, né, assina. Então a gente tem que, por isso o nosso voto é muito importante. Existem vários, e assim, você pode escolher uma assim, como é que fala? Por exemplo, eu quero saber tudo sobre a saúde, né? Ou pegar uma política pública para si. Pode ser uma, pode ser mais, né? Não precisa ser uma assim direto, mas pode ser várias. Para você saber
e participar dessas reuniões, principalmente de conselhos, do conselho participativo, que deve ter em quase todas as regiões, eu não sei que aqui a gente tem, né? Então, eu estou falando isso assim em relação a São Paulo. Se vocês não sabem o que vão falar, o que tem na internet, dá um Google lá que a gente acha tudo. Se você quer falar sobre saúde, tem. Se você quiser falar sobre moradia, tem. Se você quiser falar sobre direito à cidade, o que é, tem. Tem de tudo. Então, né, a gente tem que se informar, por isso eu fiz serviço social, para a gente falar com esses capa preta. Porque se você chega lá e fala, eu quero, minha vizinha está precisando, não é assim a política. É nós queremos, a nossa comunidade está precisando, é assim que se faz. Porque, sabe, a moradia, por exemplo, eu vou dar a moradia, né? Quem controla onde a gente vai morar? São as empreiteiras, as construtoras e os bancos. Eles que controlam, não é a gente. Se você tem dinheiro, você mora onde você quiser. Pode, aqui a gente fala, vai morar no Morumbi ou na Chácara, né, Chácara Flora, que são lugares onde tem classe média, classe rica, né? Se tem dinheiro, mora onde quiser. Mas como a gente está numa pobreza extrema, 1/4 da população brasileira está na pobreza extrema, na pobreza, e um outro tanto na pobreza extrema. Ainda mais com essa pandemia aí, a gente nem sei como é que está agora. A classe média, que se julgava rica, né? Agora está devendo, está vendendo o que comprou, quando estávamos no governo Lula, porque no governo Lula ele dava subsídio, incentivos, né, e subsídios para você ter a sua moradia, para você ter uma geladeira nova, aquela que ficava gritando a noite inteira, um carro, e principalmente a sua moradia. Mas o que é a moradia? A moradia é só um teto? Não, a moradia é você lutar por políticas públicas. Quando eu vim morar aqui na Coab Raposo, gente, a gente não tinha asfalto, era um ônibus que ia, outro voltava. As crianças tinham que atravessar a rodovia, vocês imaginam, a rodovia Raposo Tavares, para estudar do outro lado. Agora aqui nós temos 2 creches, o MEMEI, 2 EMEFs, 2 escolas do ensino médio e o METEC. E se vocês virem pelo mapa, Coab Raposo Tavares, ela é um ovo. Ela é um ovo. A gente mora dentro de um vale, é uma entrada e outra saída. Mas por quê? Porque a gente vai nas casas das pessoas, conversa, encontra no mercadinho, encontra na padaria, encontra no supermercado, até lá no centro da cidade a gente encontra, e a gente bate um papo, ouve. O ouvir, gente, é o que vocês sabem, o que a população precisa. Então, a gente está num momento, né, de privatização. Quer dizer, fazendo dos pobres os miseráveis, os futuros miseráveis, e a classe média pobre. E aí, como é que a gente vai resolver isso? Se a gente não lutar, a gente não consegue nada. E a gente tinha tudo, mas muitos arriscaram, né? Se arriscaram e votaram numa ideia que não era, que todo mundo sabia, né? Principalmente quem é de esquerda sabia que não era correto, mas muita gente da esquerda eu acredito que deve ter votado nesse inominável. Então a gente tem que pensar bem, vamos fazer uma maioria não só no Congresso, votando para vereador, quando for votar, né? Agora vai ser deputados estaduais e federais, e o nosso presidente Lula, que tem que estar lá para, que nem o Genuíno falou, acabar com essa festa, com a festinha lá, fechar a caixa de Pandora que eles abriram. Obrigada, é isso, gente. Muito obrigado, Diva.
Muito obrigado. Antes de passar para as perguntas aqui do inscrito, eu queria chamar também para uma fala aqui com a gente o companheiro João Gabriel. Ver se o João Gabriel está aqui ainda. Para falar um pouquinho sobre a construção do setorial comunitário nacional. João, por favor, dá algumas notícias. Então, queria... Sim, sim. Bom dia, gente. Bom dia, companheiros e companheiras de luta, nesse domingo de manhã. Espero Kenzo e companhia. É isso, estamos nessa batalha aí, estamos no momento que os setoriais estaduais estão fazendo seus encontros, seus seminários, tirando seus delegados. Alguns estados já fizeram o seu encontro final estadual, mas a grande maioria ainda não. E a grande maioria usando esse tempo para mobilizar a turma que se credenciou para ter um quórum maior possível da eleição setorial, né? E hoje abre o prazo, hoje é o dia que abre as inscrições para a chapa da delegação nacional, para a chapa do coletivo nacional, né? Então, de hoje até o dia 20, estamos construindo também a chapa para o coletivo nacional. Então, essa é a nossos prazos, como estão as coisas, né? Esse debate continua, assim, muito bom ouvir Genuíno, muito bom ouvir esse debate da institucionalidade, como a gente abriu mão da organização nos territórios, como a gente abriu mão da organização dos movimentos sociais para ter uma pegada apenas institucional, né? A gente ouviu, inclusive, alguns petistas durante o governo Lula fazendo críticas ao governo da Venezuela. Então, assim, a gente precisa, apesar dos erros que existem também lá, nós precisamos aprender um pouco sobre a organização, como estar no governo e organizar o povo com a turma da Venezuela. Se quiser ir um pouco mais longe com os cubanos, se quiser ir um pouco mais na raiz com os soviéticos, mas nós precisamos entender que nós podemos governar, podemos fazer coalizões até amplas para governar, e mesmo assim a gente organizar a nossa turma, organizar a frente de esquerda, organizar inclusive uma frente do ponto de vista territorial, esse foi outro ponto importantíssimo, e usar todo o movimento que nós temos, todo mundo que tem se movimentado contra o governo Bolsonaro e se movimentado pela esquerda, para a gente fazer esse debate nos territórios, nos bairros, nas vilas, nas comunidades, nas favelas, que é um momento, assim. E o setorial comunitário vem justamente para construir edificar esse caminho, assim. Acho que é importante que em alguns estados que não tinham setorial, como São Paulo, esteja se organizando. Assim, o informe que eu dou também é que isso está acontecendo em muitos estados, eu diria assim, no mínimo uns 8 estados que tinham muito pouca mobilização. Em estados grandes isso está acontecendo, outros começando a acontecer. Assim, o setorial que no PT estava absolutamente escanteado, absolutamente em segundo plano, tendo pouquíssima presença no Diretório Nacional do PT, tendo pouquíssima presença e força e capacidade de influenciar nos rumos do partido, nos rumos dos nossos programas de governo. Nós estamos agora construindo um cenário diferente, né? A partir do número de credenciados, que já foi violentamente maior do que o número passado, a quantidade de debates que está acontecendo no país nesse processo setorial é muito maior do que no processo passado, apesar de todas as dificuldades que esse processo virtual nos impõe, mas nós estamos conseguindo chegar em muita gente, estamos conseguindo fazer muito debate, estamos conseguindo agregar muitos lutadores e lutadoras do movimento popular urbano. E assim, construindo com vários movimentos, construindo com muita gente que constrói essa luta urbana na sua comunidade, de forma individual, de forma, que eu digo, com sua comunidade, com seu movimento local, mas construindo com muito movimento que constrói isso nacionalmente, né? E não olhando a cor do movimento, não privilegiando um dos movimentos, como era antigamente, como era na gestão passada do setorial. Estamos tentando construir com todos os movimentos, né? Com a CMP, com a União, com a CUNAM, com o movimento de luta nos bairros, com o Meneleme, como a gente chama aqui, Movimento Nacional de Luta pela Moradia,
com a turma do Periferia Viva, ou seja, com todos os movimentos nacionais que têm uma forte presença urbana, nós estamos construindo, dialogando, conversando, para que a gente tenha todos eles construídos no nosso setorial. É muito importante que todas essas lutas desses companheiros e companheiras a gente consiga trazer para dentro do setorial e trazer para dentro do partido, nesse momento tão importante, que é o momento de reorganizar, rearticular e preparar nosso time para 2022, que vem uma batalha pela frente. E não é só uma batalha eleitoral, uma batalha talvez das nossas vidas, e que nós vamos precisar de um nível organizativo muito superior ao que a gente tinha antes. Então, essa é a nossa tarefa, esse é o nosso momento que nós estamos vivendo, e muito bom construir com os companheiros e companheiras aqui. Estou vendo que em São Paulo a mobilização está bem interessante, muita gente pegando as tarefas, muita gente tocando o setorial. Eu estou vendo que o setorial em São Paulo vai ser realmente, vai ajudar muito o setorial nacional, e inclusive é importante a gente começar daqui a pouco a debater quem do setorial pode vir para essa chapa nacional e quem poderá construir, colaborar. Eu acho que tem que ter uma pessoa de São Paulo no coletivo nacional, nos 10 do coletivo nacional do setorial. Então, é importante esse debate também, é importante que a gente, que São Paulo esteja representada, porque as experiências que estão tendo nos últimos meses já dá para ver que tem muito para contribuir, além da contribuição histórica que São Paulo tem no movimento de moradia, no movimento urbano, obviamente, por ser a cidade maior do país e ser o berço desses, a maior parte desses movimentos tem seu berço na cidade de São Paulo, inclusive. Então é isso, vamos junto, estamos aí porque precisar, e vamos construindo, que ainda temos mais um mês e pouquinho para construir esse processo de debates de eleição, e logo depois sentar para construir junto com o coletivo nacional, fazer esse planejamento de tentar ter um outro patamar de setorial comunitário, uma outra participação e uma outra peso e força política dentro do partido. Muito obrigado, João. Muito obrigado aí por conversar um pouquinho com a gente sobre esse panorama aí do setorial comunitário nacional. Então, eu gostaria agora de pedir para o pessoal que se inscreveu para fazer uma pergunta para o Genuíno. Genuíno, está aí com a gente ainda? Está aqui. O pessoal vai fazer uma pergunta, Genuíno. A gente já tem uma lista aqui de inscritos. Pessoal, eu só queria dizer o seguinte, a gente tem um teto aqui para a nossa reunião até meio-dia, tá? Então, eu gostaria de pedir para quem está inscrito fazer uma apresentação breve de quem é, né? Falar o seu nome, de onde é, fazer uma apresentação breve e fazer uma pergunta para o Genuíno de 2 a 3 minutos, para que a gente faz o bloco de perguntas e depois o Genuíno responde essas perguntas na medida do possível, tá ok? Combinado? Então, a primeira a fazer a pergunta é a Vânia. Companheira, por favor, Vânia. Olá, bom dia. Bom dia, Genuíno. Bom dia a todos. Meu nome é Josevânia, popularmente chamada de Vânia, né? Eu sou conselheira participativa aqui na subprefeitura da Moca, Água Rasa. Trabalho assim com o povo, com as demandas do pessoal assim que precisa de reclamações de serviços públicos. E assim, eu vou ser bem breve, porque eu estou vendo que tem muita gente para fazer perguntas. Eu queria só saber assim, do Genuíno, assim, o que ele pensa assim, a respeito, se ele acha que talvez o PT tenha assim, um pouco se distanciado desses grupos, como bem falou a Diva aí, que seria, no caso, grupos participativos, e assim, até assim, extrapolar um pouco a mais pelo nacional, se ele acha que está faltando também um pouco do PT nacional entrar em campo para desmistificar muitas coisas que foram ditas na mídia, enfim, que a gente apanhou, estamos há mais de 10 anos aí apanhando e tal, porque eu falo isso porque, assim, muitas vezes quando a gente vai conversar com uma pessoa, ela tem noção de que o
governo Bolsonaro não presta, mas, por outro lado, ela tem um pé atrás com o PT também. Então, assim, não falta um pouco, assim, também, o PT nacional também criar mais campanhas para demonstrar mais que o PT, quando estava no governo, ele não divulgou muito as suas políticas. E, assim, muitas pessoas usufrui delas, vive delas e não sabe que veio do PT. Não falta também um pouco disso para a gente, para até facilitar o trabalho da gente trazer de volta essas pessoas? Obrigado, Vânia. Obrigado, Vânia. Oi. Bloco de perguntas e depois a gente passa para o Genuíno fazer a resposta. Então, agora, Ivan. Bom dia, obrigado, Daniel. Bom dia, Genuíno e demais companheiros que estão aí na sala com a gente. Meu nome é Ivo Bocchini, eu sou do DZ Butantan, junto com o Daniel, e não faço parte do setorial, né, comunitário, faço parte do setorial de meio ambiente e também da questão indígena, né, que é onde eu atuo, né, profissionalmente. E no setorial de meio ambiente a gente está tendo lá, né, os debates, os seminários, ainda não foi feita a eleição para escolher a chapa, a nova secretária. Eu queria tentar estabelecer uma ponte aqui, né, entre as duas setoriais. Eu estou entendendo que essa setorial comunitária, ela responde a essa necessidade já muito repetida, né, e de falar mais com o povo, de se aproximar, né, da pauta mais popular, né, que é uma necessidade aí do partido, e esse falar com o povo sobre as mudanças estruturais que a gente deseja para a sociedade, e ao mesmo tempo num diálogo, né? Então, ouvindo ali o que está sendo colocado em cada comunidade, abraçando essas causas, né? E se mostrando ali como um parceiro político, né? Das causas comunitárias, né? Como é o exemplo aí da Comunidades Unidas do Butantã em Ação, né? A Cuba, que é um exemplo belíssimo, né? Parabéns para todo mundo, eu acompanho de longe e vejo que está dando muito resultado na politização, né, das comunidades, no alcance das demandas reais, né, das comunidades, né, e abrindo ali portas para esse diálogo sobre diversas agendas, né, que nós carregamos enquanto partido. Entre elas, a da transição ecológica, né, que está aí no nosso plano de reconstrução do país, no documento, né, da Fundação Perseu Abramo, publicada no ano passado, esse conceito da transição ecológica agora enquanto um eixo estruturante. Então, nós dessa agenda ambiental, a gente tem um desejo, uma ansiedade de que a nossa pauta seja transversal a tudo, né? E esteja presente em todas as setoriais e esteja presente na constituição de todos os programas de governo, planos de governo, etc. E, no entanto, esse é um passo dificílimo, né? Porque essa agenda ambiental, ela sempre foi muito enclausurada em microbolhas, vamos dizer assim, e aí uma dificuldade muito grande de fazer esse diálogo. E aí a ponte com vocês, né, da setorial comunitária, me parece fundamental, né? E para a gente colocar essa agenda, porque em alguns pontos, tudo bem, é fácil, né, a conexão, mas em outros não, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, de problemas de moradia, que incidem, às vezes, sobre áreas de mananciais, como Billings, etc. e tal, tem um embate, né? E em várias outras agendas, em vários outros momentos, existe um embate na pauta econômica, né, do desenvolvimentismo, da geração de renda, blá, blá, blá. Então, eu queria, na verdade, problematizar isso. A gente tem um desafio enorme, contar com a setorial aí comunitária para a gente resolver isso juntos, né, e ouvir os comentários do Genuíno sobre esse problema que eu trago, desse desafio de que a pauta ambiental seja, de fato, transversal, estruturante, como que isso dialoga com a pauta das agendas comunitárias. Obrigado. Obrigado, Ivan. Ivan colocou uma questão que é muito importante na nossa tese que a gente construiu aqui no setorial comunitário do PT de São Paulo, que é a interlocução com os outros setoriais,
Sem dúvida, importantíssimo. Meio ambiente, economia solidária, moradia, enfim, essa interlocução a gente vai ter que fazer e é um dos objetivos na construção do nosso setorial. O próximo inscrito é o Ernesto. Ernesto, por favor. Bem, bom dia a todos e a todas. Primeiro, agradecer, Daniel, pelo convite. Para analisar a fala do companheiro Genuíno, sempre muito qualificada. E primeiro, até para aproveitar, eu sou Ernesto, eu sou do aqui Jornal Butantan, e do setorial nós estamos na construção da organização do setorial de educação do diretório zonal, e até aproveitar para que nós estamos organizando um núcleo, e a ideia nossa é que, geralmente, como é comum, participação no setorial de educação que prevalece os profissionais da educação, geralmente professores que prevalecem. E fica aquela coisa da bolha, um discurso muito corporativo até. Então, nós estamos tentando fazer um processo diferente. Chamamos primeiro uma roda de conversa com lideranças, a Diva ajudou bastante. Chamamos uma conversa incipiente com estudantes, a ideia é ampliar isso aqui e dar uma continuidade. A ideia é não chegar, vamos falar sobre o novo ensino médio, sobre a BNCC, não. A ideia está abrindo esse diálogo, ampliando esse diálogo com os setores da sociedade para construir esse debate da escola que a gente quer. Então, fazer esse debate em processo de construção. Genuíno, eu concordo com a sua avaliação e eu queria ver como é que você pensa essa questão, porque assim, do ponto de vista, uma mudança, que você sabe muito bem, na sociedade, uma mudança da subjetividade, no macro do trabalho, e se a gente pegar o PT, tem uma força muito forte, uma pegada na questão sindical. E, historicamente, houve uma mudança estrutural, uma mudança que vem ocorrendo, de a gente pegar cada vez mais o trabalho não está no processo, no trabalho formal, os trabalhadores não estão no trabalho formal cada vez menos. E viver uma sociedade cada vez mais atualizada. Se a gente junta isso com um processo das redes sociais, em que as pessoas vivem, que eu quando falo essa questão do setorial comunitário, mas o comunitário aí não deve se prender só à questão geográfica, né? No sentido das relações se dão cada vez mais, ou também por relações. Acho que o Ernesto travou, né? Ernesto? Alô, tá ouvindo? Alô? Tá. Como é que a gente faria? Porque assim, há uma distância, eu percebo uma distância, atuo no sindical também, né, eu sou assessor da POESP, e há uma distância cada vez maior das estruturas do conjunto da base, do conjunto da sociedade, entende? E eu percebo que há uma resistência muito forte das direções, ou parcelas grandes da direção, em sair desse caminho tradicional, né? Como concluindo, então, como é que você vê para a gente superar essa questão de atualizar? O próprio contexto histórico mudou, o partido tem que se adequar a essa nova realidade. É isso, obrigado. Desculpe passar do tempo. Não, que é isso, em tempo. Obrigado, Ernesto. Agora o próximo é o Ricardo. O próximo a fazer a pergunta é o Ricardo. Por favor, Ricardo. Bom dia, estão me ouvindo? Está ouvindo? Tá. Bom dia, companheiros, companheiras. Bom dia, Genuíno. Parabéns aí pela fala inicial. Eu sou recém-filiado, sou do DZ Pinheiros e setoriais de cultura e saúde. Meu nome é Zé Ricardo. Genuíno, eu queria fazer uma pergunta no sentido da militância e da combatividade, né? Eu, ainda quando estava na ativa da Polícia Militar, sou militar aposentado, quando estava na ativa, recém-chegado na Polícia Militar, eu trabalhei na campanha do Lula. Na primeira candidatura do Lula, ia ao DZ Santana, aqui
na época, pegar material, ir em reuniões. Na época, acho que era até se não me engano, era o Ítalo Cardoso, um dos candidatos a deputado, enfim. A militância naquela época, Genuíno, pelo menos na minha percepção, parecia uma militância um pouco mais combativa, um pouco mais assim, compromissada e que acreditava em tudo aquilo que estava se projetando para aquele cenário. A militância hoje, você acredita que a militância hoje tem a mesma pegada, para usar um termo que a gente usa atualmente, tem a mesma pegada, tem a mesma seriedade, compromisso? Há uma questão de umas eleições atrás, eu não vou lembrar, que eu já estava na polícia, eu não podia nem mais fazer esse tipo de trabalho, mas eu cheguei a ver até uma militância, vamos dizer assim, paga mesmo, não sei por quem, por onde, enfim, mas que não tinha comprometimento, ficava lá distribuindo panfletinho, mas não tinha a combatividade da militância dos anos 80, do início do PT e tudo. O que você acredita nisso? Você também concorda que a militância hoje mudou? E o que precisa, então, para a nossa militância hoje? O partido está crescendo, faz um tempo que tem crescido as filiações. Você acredita mesmo que precisa renovar o sentido da combatividade da militância? Ou está bom do jeito que está do mesmo jeito? O que você queria ouvir você nessa questão aí? Obrigado. Muito obrigado, Ricardo. Só fazendo uma observação, quando a gente começou a construir, fazer o contato aqui do pessoal do setorial comunitário, fazer os contatos, a gente entrou em contato com muito militante, mesmo militante que já tinham feito a sua filiação há algum tempo, mas que não tinham recebido nenhum contato com o partido. Então, é muito legal, muita gente respondeu, falando, nossa, a primeira vez que estou recebendo um contato, estou me sentindo acolhido agora pelo partido. Então, essa é uma das funções também do nosso setorial, fazer essa aproximação com os filiados, trazer eles para dentro do partido, para a luta. Então, essa é uma das funções também. O próximo inscrito é o Aias, de Jacareí. Companheiro, por favor. Obrigado, Daniel. Bom dia a todos, bom dia a todas. Bom dia, Genuíno. É sempre um prazer estar ouvindo Genuíno. Eu sou Aia Santana, estou presidente do PT de Jacareí. Eu vou falar um pouco da questão da comunicação, para ver se o Genuíno dá uma claridade. Porque a gente tem uma dificuldade muito grande, o PT em si, tem uma dificuldade muito grande em comunicação. Exemplo são as políticas públicas que nós construímos nos governos nossos, e Jacareí não é diferente. Jacareí, nós administramos Jacareí por 16 anos, o Genuíno conhece os dois ex-prefeitos nossos, Marco Aurélio e o Hamilton, e mudamos a cara da cidade. O PT, nos últimos anos, o governo do Hamilton, construiu 7 Educamais na cidade, que é uma escola que você junta esporte, saúde e educação. No entanto, a população do bairro, eu moro num bairro chamado Jardim Paraíso, e aqui foi construído o primeiro Educamais, e a população não tem esse Educamais como se fosse dela. É um equipamento público que ela pode se apoderar, porque nós não construímos políticas públicas com a comunidade, dizendo, olha, isso é uma conquista da comunidade. Eu me lembro, Daniel, em 2013, eu fui convidado para coordenar o orçamento participativo aqui, e eu apresentei uma proposta de 80 plenárias durante 90 dias. O meu secretário, que era de um outro partido, por ali já tirou a metade. Aqui não pode, aqui não pode, aqui não pode. Ele queria fazer 6 plenárias. Eu disse para ele, olha, 6 plenárias, nós só vamos atingir 1% da população. Não, mas aí vamos fazer plenária só nas regiões. Parece que tinha medo de ir para o bairro, para a região, discutir com a população carente. Então, um outro exemplo que eu sempre falo é a questão do Minha Casa Minha Vida, do FIES. O governo federal, na gestão do Lula e Dilma, construiu o programa Minha Casa Minha Vida, só que poucas as pessoas sabiam que aquilo era um programa do governo federal, porque você via uma placa lá, quando ia entregar o equipamento,
de 4 metros da Caixa Econômica Federal e o nome do governo com 5 centímetros. Ninguém nem sabia que era uma política do governo federal. Então, eu queria saber do Genuíno o que a gente fazer para mudar a comunicação em relação às políticas públicas que a gente constrói, que o governo do PT constrói. E uma outra coisa, para encerrar, para não me alongar muito, é se o Genuíno acha que nós devemos, chegando no poder com o Lula, no governo com o Lula no ano que vem, se Deus quiser, reverter todas essas privatizações perversas que o governo Bolsonaro está fazendo. Obrigado e parabéns, e o setor comunitário está indo muito bem, Daniel. Obrigado. Obrigado, Aías. Obrigado mesmo. Estamos aí na construção. E agora o último inscrito para perguntar é o Michel. Michel, por favor. Precisa ativar o áudio. Eu vou tentar aqui para você. Espera aí. Pronto. Obrigado, Daniel. Está me ouvindo agora? Perfeito. Tá. Não, a pergunta que eu vou fazer para o Genuíno não é tão pertinente assim, mas é uma coisa que me preocupa, né? Então, é uma posição pessoal minha, eu acho que nem é consenso no partido, mas eu sou absolutamente contrário às emendas parlamentares. Mesmo que as emendas parlamentares dos nossos deputados sejam uma coisa boa, conceitualmente eu sou contra. E, principalmente agora, com o governo Bolsonaro, as emendas parlamentares estão sendo usadas realmente para pegar dinheiro e financiar campanhas eleitorais do Centrão e dos bolsonaristas. Então, vamos dizer, não é um tema premente, mas eu gostaria, se tiver tempo, do Genuíno me falar qual é a sua ideia a respeito. Muito obrigado, Daniel, por ter me colocado aqui para falar um pouquinho, que eu não estava conseguindo. Obrigado, Michel, pela participação. Valeu. Bom, essas são as perguntas. Antes de passar para o Genuíno responder, eu queria fazer um apelo aqui a todas e todos. Quem ainda não fez, colocar o nome, a cidade no chat, né? Colocar o seu nome, a cidade de onde está participando e colocar se participa do setorial comunitário ou outro setorial até participando. Se quiser deixar o contato também de WhatsApp, deixa ali, porque aí a gente entra em contato, vamos fazendo essa construção coletiva. Então, quem não fez isso, chat, e aí eu gostaria de passar agora para o Genuíno responder para a companheirada aqui. Bem, companheiros e companheiras. Por favor. Bem, eu começaria, Michel, pela tua pergunta. Dizer o que eu fiz. Eu fiquei 26 anos no parlamento e não fazia emenda no orçamento. Nunca fiz. Inclusive, quando eu fui candidato a governador, me criticavam porque eu não tinha emenda no orçamento. Eu acho que o orçamento tem que ser debatido, as diretrizes, os programas, subprogramas, as prioridades num debate livre do Congresso Nacional. Esse negócio de emenda individual é um vício da política. Eu fiz campanha em várias cidades, eu chegava lá, o prefeito perguntava, não vou votar em você que você não trouxe recurso para cá. Recurso é uma ponte, é um centro de saúde. Então, eu sou contra, e durante os 26 anos eu não fazia emenda no orçamento. Ô, Vânia, é o seguinte, eu acho que o PT pagou, e está pagando um preço muito caro, porque não enfrentou devidamente a ofensiva da extrema-direita contra ele. Essa ofensiva começou no orçamento, começou no mensalão em 2005, depois veio na tentativa de tirar o Lula da eleição na disputa de 2006, depois veio com o lavajatismo, e essa questão
essa cruzada moralista, que foi produto de uma articulação do imperialismo, com a Lava Jato, com o Departamento de Justiça, com a Polícia Federal, com os procuradores, colocou parte da militância do PT na defensiva. Esse é o primeiro problema. O segundo problema é que a gente tinha que ter defendido o que nós realizamos, o que nós fizemos, o que nós construímos no país. Por que nós votamos o povo no orçamento? O que significou o acesso aos direitos? O que significou a política externa? Quando você não resgata o que você faz, não é o adversário que vai resgatar. Em terceiro lugar, a gente tinha que ter feito uma avaliação de onde nós erramos para corrigir. Não é esse negócio de fazer autocrítica, como a burguesia quer, é fazer autoavaliação. Eu acho, por exemplo, que nós ficamos muito prisioneiros do Congresso Nacional, nós ficamos muito prisioneiros de uma aliança muito ampla. Eu acho que esse negócio de frente ampla, eu não acredito nisso, eu defendo uma frente popular. Aliança ampla é só se for pontual e concreta. Essa ideia de frente ampla com a burguesia, eu critico até porque faz parte da minha experiência. Então, veja bem, durante 16 anos, Vânia, nós não fizemos disputa. Foram 16 anos de massacre, rádio, televisão, família. O Brasil, é bom a gente ter consciência, o Brasil passou por um processo muito violento de guerra cultural, guerra política, guerra anti-PT, foi violento. Vocês sabem que vocês sofreram muito isso. E vocês sabem que alguns petistas não aguentaram o tranco. E a esquerda aproveitou para se afastar do PT, e outros quiseram crescer na costela do PT. Tudo isso foi equívoco que produziu uma espécie de ofensiva. Eles pregavam o fim do PT. O fato do PT estar hoje com 23%, o fato do PT ser o primeiro partido de preferência, quem é que imaginar que depois da prisão do Lula, pessoal, ele ia resgatar esse prestígio? É porque tem algo a mais, é a identidade, é a experiência, foi o que nós fizemos. Você acha que vai se apagar em São Paulo a recuperação do SUS? Você acha que vai se apagar em São Paulo as políticas educacionais de corredor de ônibus, os céus? Você acha que vai apagar em São Paulo os pontos de cultura? Aqueles pontos de internet que a gente ia na periferia e tinha um lugar lá que o pessoal fazia acesso à internet, isso não apaga, pessoal. Então, eu acho que faltou ao PT conquistar corações e mentes. A gente se preocupou só com os assuntos econômicos e sociais e não disputamos assuntos culturais e ideológicos. E aí entra, Ivan, essa questão que você coloca. Todas essas políticas hoje, por exemplo, a questão ambiental, a questão cultural, a questão do feminismo, a questão racial, a questão da comunidade LGBTQIA, todos esses temas são transversais. Nós não podemos setorializar como se fosse ilhas separadas. Não são ilhas, são políticas transversais. E quando a gente governa, essa transversalidade tem que ficar clara, porque são questões múltiplas, interligadas, e você só equaciona elas num projeto global. Então, eu acho que essa questão, por exemplo, para você discutir, ou você discute transversalmente, você tem razão, Ivan, ou então, como é que você vai discutir a questão do meio ambiente na região, de certas regiões de mananciais de São Paulo, se você não vincula com a política de moradia, se você não vincula com a política de sustentabilidade? Como é que você vai discutir a transição ecológica da Amazônia? Você não discute uma nova regulamentação do agronegócio com zonas de demarcação, com preservação das terras indígenas, com preservação das áreas ambientais. Se você não vincula as coisas, é muito difícil, você acaba gerando contradição uma coisa com a outra. Então, eu concordo com a tua observação. Ernesto, a questão sindical é muito grave, porque o movimento sindical ele tem uma tradição de ser verticalizado. E essa verticalidade hoje não dá conta. Ou você territorializa para discutir temas da cidadania. Hoje eu acho que o grande trabalho do sindicato é ser sindicato cidadão. Você tem que assim como você discute
contrato coletivo, férias, repouso semanal, você tem que discutir a questão do preconceito, a questão do direito das mulheres, a questão do racismo, a questão da diversidade. Se você não discute isso, você perde a batalha. Por quê? Porque a burguesia entra na cabeça dos sindicalistas através da rádio, da televisão e dos jornais. Esse é o problema. Então, essa verticalidade, como se fosse muros, não dá mais conta. Quando eu falo da territorialização, é no sentido de criar uma transversalidade, uma interoperabilidade, uma espécie de ligação intrínseca. Por exemplo, você tem um núcleo ou um diretório de uma região de São Paulo, você tem que ter lá os representantes dos Uber, os representantes do trabalho do informal, os trabalhadores que estão com dificuldade. Você tem que, essa territorialidade traz tudo isso para modificar em torno de um projeto. Eu acho que a estrutura sindical, ela deve continuar, mas ela deve ser, vamos dizer assim, oxigenada. Por exemplo, você vai discutir a POSP, por exemplo. A POSP ela tem que se horizontalizar nas escolas, na relação com a comunidade, porque como é que você vai trabalhar com a educação que está mercantilizada, a educação que está enfrentando a pandemia, se você discute só pela visão vertical? Isso vale para os metalúrgicos, vale para os bancários e vai por aí afora. Então, eu acho que nós temos que territorializar essa visão. E eu acho que o movimento sindical se acomodou muito no período de crescimento do governo Lula, porque tinha salário aumentado, tinha aumento da arrecadação, e os sindicatos estavam bobando, e não se preparou para a destruição do sindicato, que foi uma reforma internacional que pegou o mundo inteiro com a precarização e com a terceirização e com a mudança na estrutura sindical. Sobre a questão da militância, companheiro, aí você tem razão, eu concordo contigo. Tem a mesma pegada? Não. E por que não tem a mesma pegada da militância que você se referiu aí, Ricardo? Primeiro, porque nós sofremos derrotas. Vamos dizer que toda derrota provoca desânimo, dispersão, provoca desavença. Segundo, porque a realidade mudou. Quando a realidade muda e a gente não muda, a gente é ultrapassado. Terceiro, porque nós não construímos um novo tipo de militância. Teve um momento que a gente estava com muita dificuldade, aí surgiu o militante cabo eleitoral, o militante pago. Eu me lembro muito da campanha de 2004, os moranguinhos. Não dá, meu. Ou você tem um partido de militância que vai por consciência, que vai por adesão, e você se ajusta, então não dá para ir na base não dá. Isso aí foi um problema que aconteceu. Como a gente não tinha, as coisas começaram a ter dificuldade, a gente acabou, além da derrota, são várias coisas, eu acho que aconteceu. Você tem uma militância, a militância mudou. E por que aí, qual foi o erro do partido? Primeiro, o partido tinha que ter investido no papel da militância. Segundo, ter trabalhado na formação da militância. Terceiro, ter construído um processo de vinculação. O partido, quando ganha a eleição, os quadros vão para o governo. Eu fico à vontade, pessoal, porque eu tinha mandato de deputado federal durante 26 anos, eu me reelegia com um pé nas costas, sabem disso. Eu fui para a presidência do PT e não fui exercer cargo no governo, mas foram poucos. Normalmente o pessoal vai para o cargo e deixa o partido à deriva. Então, o partido, num governo petista de esquerda, o partido é uma questão central, porque ele é que organiza a hegemonia, organiza a formação. Então, eu acho que você tem razão, Ricardo, com essa questão que você levanta aí, sobre a militância. A militância não está bem. Eu digo para você, a militância do PT não está bem. Ela tem que ser resgatada. Nós temos que investir na formação, nós temos que investir na participação. Eu valorizo muito essas iniciativas do diretório do Butantan, do qual eu sou filiado, porque essa ideia das reuniões, essa ideia da Frente Popular do Butantan, essa ideia das conversas, isso cria uma relação com a militância. Eu acho, inclusive, que o PT devia fazer uma inflexão muito mais ampla, PT nacional, que é destinar condições para que os diretórios de base tivessem relação conciliada. Vamos fazer o seguinte, todo mês a gente manda um comunicado para cada filiado. Nós não vamos deixar nenhum filiado sem comunicado do partido. Ponto. Isso é uma lei. Uma vez por mês, nós mandamos uma comunicação para o filiado.
ou por carta, ou por internet, seja o que for. Uma vez por mês. Você manda uma vez, não dá. A segunda, a terceira, opa, estão ligando para mim. Porque se você não tiver um partido de militância, não adianta, pessoal. Partido de cabo eleitoral, partido de cargo, partido de mandato, não vai muito longe. Essa é a experiência que eu vejo. E por isso que eu estou também fazendo isso como uma escolha prática. Eu não quero disputar mais nada no PT, eu quero disputar isso que eu estou fazendo com vocês. Eu quero dar aula, eu quero fazer debate, eu quero fazer discussão, seja virtual, seja presencial. Eu não vou disputar voto, eu vou ter candidato, eu vou defender meus candidatos, mas eu não quero mais exercer cargo público. Eu não quero exercer representação institucional. Eu não quero mais título. Eu gosto de ser genuíno militante do PT e ponto final. Não quero adereços. Eu não quero adereços. Os adereços eu estou botando tudo fora. Falou em adereço, viu? Não quero saber de adereço. Então, eu quero resgatar a minha essência de militante que construiu essa experiência toda, não foi por acaso. Vocês sabem onde eu moro, vocês sabem que eu moro na mesma casa desde 84, vocês sabem que eu não tenho financiamento de nada, eu não tenho patrimônio, e eu gosto de viver feliz, porque a vida, para mim, só tem sentido se ela tiver a serviço de causas. Se você não tem causas, você cai na mediocridade. Então, eu tenho causas, eu luto por causa. Eu luto pelo socialismo, luto contra o capitalismo. Eu não posso assistir essa barbárie em curso no mundo e ficar calado. Não dá, né, meu? Opa, calma lá. Chega, vamos dar um grito de basta. O povo passando fome, recolhendo osso, e esses caras visitando o espaço aéreo com dinheiro em paraísos fiscais. Até o pessoal brinca que eles estão indo para Marte para ver se arranja uns papers lá para botar dinheiro em Marte. Não dá. Não adianta, pessoal. Essa ordem capitalista não tem sentido. E ela é anti-humana. Então, eu quero me dedicar a isso. Sobre a questão, Arias, eu acho que o PT... eu acho que o PT, aí o companheiro de Jacareí, eu quero transmitir um abraço para os companheiros lá. O PT, ele... se equivocou porque fez grandes e amplas políticas públicas, mas não disputou essas políticas públicas. Nós tivemos vergonha. Nós tivemos vergonha de quem estava fazendo, qual era o resultado dessas políticas. Nós tivemos vergonha de politizar. Nós tivemos vergonha de assumir que nós estávamos fazendo, que tinha dinheiro público, que tinha gente, que tinha militante, e a gente passava a ideia de que aquilo ali era um dever, mas era um dever de quem tem um lado da política. Então, acho que eu costumo muito dizer que quando eu passei pelo que eu passei, e vocês sabem que não foi fácil, eu conversava com alguns amigos, e um dos amigos que eu mais conversava era com o Antônio Cândido. E um dia ele falou para mim, Genuíno, vocês do PT, você está assim, porra, é barra pesada, essa xingamento de abacate. Agora, vocês fizeram uma revolução social no país, botaram o povo no orçamento, aí ele começou, ele tinha todos os programas decorados. Agora, vocês esqueceram, primeiro, de ganhar a cabeça do povo. Não adianta ganhar só a barriga, tem que ganhar a cabeça. Segundo, a classe dominante brasileira, vocês tiveram ilusão, ela é escravocrata, autoritária, violenta. Ela quer matar. Ela se formou matando índio, matando negro, matando camponês, matando trabalhador. A história dela é de matar. Ela não tem uma história de liberdade, de generosidade, de negociação. Então, e vocês sabem como é que é isso. Então, acho que nós estamos aprendendo com isso. E eu acho que o PT está diante, e aí eu termino, diante de um grande desafio, que é reconstruir o país mudando as estruturas. Para a gente fazer a mudança da estrutura, a companheira, acho que foi a companheira Simone que falou, ou foi a companheira Ângela, você tem que misturar o micro com o macro. O micro é em cada lugar, em cada comunidade, mas o micro não é suficiente se você não junta com o macro. O macro é fundamental porque você dá o sentido do capitalismo, o sentido da alternativa. Agora, se você não fizer o micro, às vezes com família, com comunidade, você fica só por cima. Por isso que eu gosto do seguinte lema: nós temos que trabalhar por cima e por baixo. Outro lema: nós temos que trabalhar dentro da ordem e fora da ordem. Nós temos que ganhar voto e ganhar a cabeça das pessoas. E quarto, nós temos que
Não adianta botar band-aid e esparadrapo num mundo que está sangrando. O esparadrapo e o band-aid não vai impedir a sangria. Você tem que fazer algumas cirurgias seletivas mesmo. Que significa quebrar ovos para fazer omelete. É isso, pessoal. Por isso que o partido tem que se organizar, tem que se juntar, tem que se politizar, tem que fazer esta causa. E eu só acredito nisso se for um projeto coletivo. Eu não acredito em projeto individual. Se eu tivesse ter construído um projeto individual, eu construía. Se eu quisesse ser só deputado, eu ficava deputado durante não sei quantos mandatos, numa boa. Mas era um projeto individual. Eu aprendi na vida, quando eu fui para a guerrilha, quando eu fui do movimento estudantil, quando eu fui do PT, do parlamento, eu acreditei em projeto coletivo. Eu só acredito em projeto coletivo. Ou a gente se junta num projeto coletivo, com tolerância, com solidariedade, com ideias, com uma relação de amor e afeto entre as pessoas, ou então nós vamos ficar no pessimismo, nós vamos ficar no individualismo sem ir muito longe. Por isso, eu queria transmitir a vocês um abraço muito grande por a participação nesse debate. Eu me sinto ligado a vocês, porque eu sou do Diretório do Butantã, desde quando eu me filiei ao PT, em 80, minha filiação no Diretório do Butantã, desde 80, passei por todos os processos de evolução do PT, sempre vinculado ao Diretório do Butantã. Então, eu queria dar um abraço para vocês. Eu sou militante de base, me considerem assim. Eu não quero mais cúpula, nem para aparecer, nem para ser chamado de cúpula. Eu quero ser José Genuíno, militante do PT, que está se dedicando a lutar radicalmente contra esse sistema que é a barbárie elevada ao máximo que se pode levar no capitalismo. O capitalismo está realizando a sua máxima. Vamos matar, explorar, enriquecer com pandemia, com tudo junto. E vocês sabem que o capitão é a expressão acabada dessa loucura. E a Prevent Senior é o escracho de tudo isso. Que eles começaram a fazer isso contra o mais médico, expulsando os cubanos. Eu nunca esqueço, pessoal, quando eu estava lá no Sírio-Libanês me tratando, um dia o Paulo Henrique Amorim entrou lá e começou a brigar com a diretoria do Sírio-Libanês, que estava no quarto, lá onde eu estava me recuperando de uma cirurgia. E o Paulo Henrique Amorim brigando, dizendo assim, porra, vocês querem acabar com o SUS, vocês querem acabar com mais médicos, vocês querem só dinheiro, isso aqui é uma oficina de dinheiro, calma, onde vocês vão? E ele estava certo, o grande Paulo Henrique Amorim. Eles fizeram tudo isso, pessoal, aí soltaram os leões e o leão não vai. É aquele negócio, você solta as cobras venenosas, elas saem para morder e matar. É isso que tem aí. Prevent Senior, Bolsonaro, Trump, os filhos, milícia, o Diabo 4, achando que estão liberados para matar as pessoas. E o PT foi o grande bode para eles justificarem tudo, querendo acabar com o PT. Então, vamos resistir, vamos lutar. Um grande abraço, Daniel, e aos companheiros e companheiras desse nosso coletivo do Setorial Comunitário. Poxa, Genuíno, muito obrigado. É inspiradora a sua fala, muito obrigado. Genuíno, militante de base, é uma honra ter aqui o Genuíno junto aqui ao diretório do PT do Butantã, está sempre com a gente nas atividades, na construção da frente. E é muito inspirador a sua fala. Pessoa com toda a sua história, com tanta construção, né? Deputado constituinte, presidente do nosso partido, enfrentou a ditadura civil militar de 64, depois toda a perseguição que você sofreu, perseguição desumana, né? Com a perseguição jurídica e midiática que você sofreu, e está se colocando para a gente aqui como militante base, ter essa clareza, né, do que está acontecendo com o nosso país e se colocar à disposição para a construção com essa companheirada que está aqui se aproximando. Ô, Daniel, do PT. Eu esqueci só para dar uma informação para você. Vocês se lembram que a acusação contra mim era os empréstimos que eu tinha avalizado, né? Um deles era o BMG, Banco Minas Gerais. Agora, recentemente, há uns 10 dias, eu recebo uma intimação dizendo o seguinte: autorize o juiz tal a devolver o dinheiro que o PT pagou, que o PT não tinha culpa. Quer dizer,
Vocês não viram isso em notícia nenhuma. E quando eu fui atacado, aparecia um empréstimo, a minha cara, porque eu tinha sido avalista. E agora o banco quer, o juiz determinando que o banco devolva o dinheiro que o PT pagou, e eu sempre disse que o PT pagou, aí o banco disse, para devolver, o avalista tem que concordar e pedir a minha concordância. Aí eu cheguei lá em casa e disse, intimação judicial, fiquei já tremendo. Puta merda, intimação judicial do espelhão. É igual na época da ditadura, quando chegava um carro de polícia, a gente ficava... É mais uma? É isso. Esse foi o massacre que a gente viveu, viu, pessoal? Não foi brincadeira. Um grande abraço para vocês, tá? Obrigado, mas é um exemplo de resiliência, né? Um exemplo de luta e inspirador, Genuíno. É isso que eu tenho para dizer. Você é inspiração aí para toda essa militância que está construindo junto com o PT, que a gente está tentando resgatar, como você bem disse, para fazer a luta, porque a gente vai precisar disso, de muita luta, muita militância, o pessoal engajado. E numa reunião aqui de domingo de manhã, todo esse pessoal aqui com a gente, Genuíno, mostra que o pessoal está com vontade, sabe? Eu tenho sentido isso, você também tem sentido isso quando você sai aqui para fazer as atividades com a gente, tem sentido o pessoal com vontade. E é isso que o PT precisa estar conectado com esse pessoal que quer mudar o país, que não aguenta mais tanta injustiça social e quer derrotar esse capitalismo que você falou, esse capitalismo da morte. Encerrando, pessoal, a gente já está aqui no nosso teto. Encerrando, eu gostaria de pedir, Simone, dá para tirar um print todo mundo? Queria pedir para todo mundo ligar as câmeras para a gente tirar uma foto legal aqui para postar lá no nosso... Opa, vamos lá. Para a gente tirar o print. A gente dá um fora Bolsonaro aqui. Então, vamos lá? Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro, genocida! Bora, Bolsonaro! Bora, Bolsonaro! Bora, Bolsonaro! Bora, Bolsonaro! É isso. Bora, Bolsonaro! Genuíno guerreiro! Genuíno guerreiro do povo brasileiro. É isso aí, João. Bora, Bolsonaro! Guerreiro, companheiro! Viva Genuíno! Vai lá, companheiro. Companheiro! Abraço. Muito satisfatório, muito interessante. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, pessoal. A gente vai entrando em contato com manhã vocês. Domingo, Daniel. Debate. Pois é. Muito bom. Agora, olha, a gente vai entrando em contato com vocês, quem deixou o contato aqui, mesmo de outros setoriais, porque, como a gente falou, a luta tem que ser toda conectada, não dá para ser setorializada. Os setoriais, eles existem para organizar, mas também tem que se comunicar e fazer a luta geral, né? Então, a gente tem que estar conversando muito do micro ao macro, como falou a Simone, como o Genuíno também frisou. Então, a gente vai para o próximo prazo. A nossa próxima reunião vai ser uma reunião deliberativa, tá, pessoal? Então, eu peço para todos que são do setorial comunitário, especialmente, ficarem ligados, porque a gente vai conversando no grupo, e é muito importante que na próxima reunião, quanto mais gente participando da reunião, mais delegados, mais delegadas a gente vai conseguir para ter no diretório, na disputa, né, nas conversas com o setorial nacional. Então, é importante a gente mobilizar, reforçar os contatos para que a gente tenha uma reunião deliberativa bastante ampla, como tem sido, uma construção coletiva, porque a gente só acredita nas coisas que a gente constrói coletivamente aqui nesse setorial. E assim a gente vai crescendo, vai resgatando o PT que a gente queria para lutar contra as injustiças sociais, para a gente derrotar esse capitalismo da morte. Muito obrigado, companheirada. Um ótimo domingo para todos e todas. Vamos que vamos. Um grande abraço, tudo de bom para vocês. Fora Bolsonaro e vamos que vamos fazer a luta. Tchau, pessoal. Obrigada, pessoal. Bom domingo. Bom dia. Todos. Bom dia, obrigada. Tchau, pessoal. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Obrigado, pessoal. Bom dia. Boa tarde, gente. Obrigado. Bom dia a todos aí. Obrigado. Boa tarde e um bom domingo a todos. Valeu, pessoal. Muito obrigado pela participação de todas e todos. Lascou-se. Lascou-se. A Thaís pediu para reservar umas plantas para ela, que eu plantei esses dias. E não lembro qual. Eu lembro de duas. Que Thaís?
A Diorisânia.